E aí, tudo bem com você aí do outro lado? Cara, hoje eu vim falar de um filme que eu amo, o Divertidamente. É um filme infantil, mas que todo mundo tinha que assistir, porque ele fala exatamente como funciona a nossa cabeça. E é muito interessante. Eu vou dar uma passada aqui pra gente ver como funciona lá dentro. O filme conta a história dessa menininha, a Riley. Desde o primeiro dia de vida, eles já vão lá pra dentro da cabeça dela, ó, pra mostrar como funciona lá dentro. Essa aí de cabelinho azul é a alegria. E é a primeira coisa que eles encontram na cabeça da Riley, né? Como eu até disse em um vídeo meu, a gente é naturalmente alegre, você nasce alegre. E aí as coisas que vão acontecendo na vida é que vão trazendo aquelas sensações angustiantes. Essa é a tristeza. Daí elas duas ficam disputando que quem vai tocar no comando. Olha lá, quando a tristeza toca no comando, a Riley chora, a Riley fica triste. Quando a alegria toca, olha lá. Aí dentro da cabeça dela ainda tem a raiva, ó. Essa aqui é a raiva, essa verdinha é nojinho, esse daqui é o medo. Então quando cada um toca no botão, é a sensação que a Riley vai exteriorizar. Olha lá. A raiva toca, ela vai ter sentimento de raiva. Aí viu uma bolinha caindo? Cada bolinha dessa que cai é uma memória da Riley que está sendo formada. Então, nós somos assim, tudo que nós vivenciamos fica armazenado na nossa memória, de uma forma positiva ou negativa. E aquilo ali é que vai formando a nossa personalidade. E é o que o filme vai demonstrando. Olha só, todas as bolinhas foram acumuladas. No caso, como a Riley ainda é um bebezinho, ela é uma criança, a maioria das bolinhas são amarelas. A amarelo é da alegria. Então, ela teve basicamente memórias alegres. Essas são as memórias básicas, são aquelas memórias mais importantes e que formam a nossa personalidade. Daí, quando a Riley vivencia uma coisa que é muito importante, fica na memória base, aquela memória que ela está sendo sempre lembrada e aí forma a personalidade dela. Só para mencionar, a psiquiatria hoje estuda que realmente ocorre esse efeito com as nossas memórias. O Augusto Cury até chama de, no caso dessas memórias em que a tristeza toca, elas ficam azuis, a memória killer. Killer significa assassino. Então são aquelas memórias que a gente tem que nos derrubam. Então se você vivenciou um episódio ruim, aquilo ali fica armazenado dentro da sua cabeça e quando você estiver diante de uma situação parecida ou a forma de levar a sua vida, vai ser sempre baseado naquela memória killer que foi criada. Mas o interessante é que essas memórias killer, elas conseguem voltar, não ficarem alegres, não é isso, mas a Riley se recupera, ela consegue viver bem, viver alegre, mesmo tendo aquelas memórias, porque no caso as memórias, elas vão ser tratadas, que é o que a gente consegue fazer. Certamente na minha mente tem uma memória killer gigante e horrível, que foi a morte trágica da minha mãe. Mas o que acontece? Essa memória killer, ela vai ser desfeita? Ela foi desfeita em algum momento? Não, e nem vai. Ela tá lá. Mas eu consigo tratar essa memória e conviver e trazer outras memórias base, felizes, que me dão uma sustentação para eu prosseguir. Porque você imagina assim, ocorreu um episódio horrível na minha vida quando eu tinha 13 anos. E foi uma coisa incalculável, né? E o que eu devo fazer? Eu devo deixar que aquele episódio domine a minha cabeça ou eu vou buscar superar? Eu vou reconstruir a vida, eu vou construir novas memórias que me façam tratar aquela memória, né? Porque você teve um problema, acontece com todo mundo e não depende da gente. Às vezes, uma coisa pequena, alguém magoou a gente. Não vou ficar triste porque eu mando na minha cabeça. Não é isso. A gente vai ficar triste, é normal, é natural. Só que é o que a gente vê lá no final do filme. É natural que a gente vá ficar triste. Mas aí a gente precisa saber superar. E aí a gente pega aquela memória azulzinha da tristeza, entende ela, trabalha ela e constrói novas memórias, né, para esquecer aquela. Então, por que esse filme me fascina?
Porque ele mostra exatamente como é a nossa mente. Então, se acontece uma coisa ruim com a gente, eu até gravei um vídeo dizendo assim, que o sofrimento, ele tem o tamanho que a gente dá para ele. Então, se eu coloco assim que a minha vida é muito sofrida e que o meu caso não tem solução, é assim que eu vou viver, um caso sem solução. Mas se eu optar por superar e tratar aquele episódio ruim que me ocorreu, vai dar tudo certo, eu vou conseguir conviver com isso. Daí então, a Hailey agora, ela já tá uma adolescentezinha aí. E daí eles mudam de cidade e o filme se passa basicamente todo com essa mudança dela, em que ela não aceita isso e começa a tristeza a falar muito alto para ela. Aqui na mente da Hailey, digamos assim, a Hailey, ela é a casa, né? Ela comanda aquilo ali. Mesmo que de forma inconsciente, ela comanda. E eles vão tocando aqueles botões conforme ocorrem as diversas situações. E aí a Hailey vai tendo as sensações e vai guardando na memória aquelas sensações. Até aqui, a Hailey ainda tem muito de felicidade, mas depois começa muito a se misturar outras cores. Antes estava tudo amarelo, tudo de alegria, mas aí as outras cores começam a vir muito ali, bem na adolescência. Olha que interessante esse trecho aqui, em que a alegria tem uma conversa com a tristeza. Olha o que a tristeza fala. A tristeza tocou numa bola. Tristeza, o que você tá fazendo? Eu só queria arrumar melhor, mas eu abri, ela caiu e... Tristeza, você tocou de novo na memória. E se ela mudar, a gente não sabe como arrumar. Tá bom, desculpa, é que eu vi tudo aí, me deu nervoso. Calma, não fica desse jeito, tá tudo bem. É que eu sempre faço tudo errado, não presto. Não, imagina. Sou chata. Não, bom, desencana. Você não pode olhar só o que vai mal. Sempre tem como dar um jeito. É só fazer uma força. Eu tô fazendo força, mas por que eu não consigo? Ok, bom. Pensa numa coisa bem divertida. Lembra do filme em que o pai do leãozinho morre? Ah, tá. Só que não. Lembra daquele dia com a Meg que a Riley riu tão forte que saiu leite pelo nariz dela? Foi demais. Mas ardeu. Parecia fogo queimando, credo. Tá bom. Olha que interessante as coisas que a tristeza fala. Não parece as coisas que a gente sente? Tem hora que a gente fica desse jeito. Eu não consigo, eu não posso, eu sou chata. E aí a alegria parece, alguma coisa diz pra gente assim, né? Que no caso seria a alegria. Vem tocando e fala, não, para com isso, não pensa assim, não é isso. Mas a tristeza, ela insiste em falar, não, eu tô tentando, mas eu não consigo. Engraçado que assistindo o filme, a gente tem dó da tristeza, porque ela não quer ser assim. Só que ela não consegue controlar. E daí a alegria fica lutando com a tristeza o tempo todo para ela não tocar nas bolas, não tocar nas memórias, porque se as memórias ficarem tristes, vão afetar a personalidade da Hailey. É mais ou menos assim, a gente fica triste mesmo. Acontece coisas na vida que são ruins, são chatas e que isso é verdade. São coisas, são fatores externos que não dependem da gente. Acontece sem a gente querer. E a tristeza, ela existe. E aí a memória vai ser arquivada. Sim, vai. Mas aí é entender que aquilo ali pode ser reconstruído, pode ser desfeito. A gente consegue conviver bem, viver bem com as memórias que são criadas, junto com aquelas memórias que foram tristes, que ficaram tristes. Porque tem coisa que a gente não pode evitar. E assim, a Hailey, no fim, ela tem o poder de decidir o que ela vai fazer. Afinal, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojinho só existem porque ela existe, né? E no caso da Hailey, ela se mudou para uma outra cidade, deixou os amigos, deixou tudo, e ela não consegue se adaptar. Ela tá no início, né? E ela não se sente bem ali e começa a viver ruim. E ela não consegue se adaptar. Mas aí a grande questão ela tá triste, ok, mas então ela vai viver essa tristeza e vai morrer nela e vai se tornar uma adolescente rebelde e uma futura adulta frustrada,
né, revoltada, o que ela pode fazer? É preciso que ela entenda que ela convive, que ela tem que conviver com a tristeza e tentar driblar aquilo ali de forma que ela consiga trazer memórias boas. Olha quantas memórias a Hailey tem. Isso aqui é uma imensidão gigante de tudo, cada episódio que a Hailey viveu. E com a gente é assim. Só que algumas memórias a gente vai esquecendo, né? A gente não tem ela viva aqui. Mas, de toda forma, cada memória dessa, elas ajudaram a formar quem a gente é. E as memórias básicas, que são aquelas mais importantes, os acontecimentos mais importantes, eles, de fato, formam a nossa personalidade. Aqui é a hora que a própria alegria entrega as bolas para a tristeza. Aí elas duas começam a conviver, porque elas percebem que elas precisam conviver juntas, que não tem jeito. Aí quando elas começam a conviver juntas, aí o que acontece é que aspectos da personalidade da Hailey que tinham sido apagados, né, pela tristeza, eles voltam, né, e aí ela consegue novamente sentir as boas sensações. Aqui, ó. Cada ilha que se forma é uma característica da personalidade da Hailey. O que acontece basicamente é que ocorre uma situação e daí aquela situação ela é vista por algum daqueles, digamos assim, é uma situação frustrante. Quem enxerga aquela situação? O raiva, ele enxerga aquela situação com muita força, mais do que os outros percebem. Daí é onde ele toca o botão, que é onde a gente permite que o botão seja acionado. Porque a verdade é que se a Hailey não quisesse, ele não seria acionado. E eu acho que vale a pena todo mundo assistir, mas assistir, e quem já assistiu e talvez não tenha notado tamanha importância do filme, assistir de novo. Porque é um filme que toca mesmo, que a gente tem que levar, às vezes a gente estiver naquele momento ruim, até lembrar de como funciona a nossa mente. Tudo bem que aqui se passa como uma brincadeira, mas é a mais pura verdade. Então é bom lembrar que às vezes a gente está deixando a tristeza apertar muito o botão. E a gente não está fazendo nada para ir contra esse botão. Ou talvez acha que está fazendo, mas é o próprio discurso da tristeza. Eu estou tentando, mas eu não consigo. Realmente, a tristeza não consegue. Ela não consegue se superar. Por quê? Porque ela é a própria tristeza. Ela não consegue ser o que ela não é. Ela consegue ser o que ela é. E aí a questão não é a tristeza ser diferente, porque a tristeza ela é uma só. A questão é a alegria vir mais forte que a tristeza. Essa é a questão, porque a alegria sim é o que a gente quer, é o que é genuíno. Então não é tentar, às vezes não é tentar mudar a tristeza, porque a tristeza é imutável. É a gente não deixar a tristeza tocar mais o botão do que a alegria. Eu peço que vocês me ajudem e se inscrevam no canal, porque eu preciso disso para continuar trazendo os meus vídeos aqui, que eu amo tanto fazer isso. E deixem o seu like, porque assim você me ajuda a divulgar o meu canal. Beijo e até mais!